Olá! Militares são presos por suspeita de levar drogas em aviões da FAB. Hospitais federais serão referência para outros países, diz presidente. Desabamento do teto da igreja histórica causa a morte de jovem na Bahia. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse é o Fato Brasil, o seu resumo com as principais notícias do dia. Claro, com os meus comentários que dizem que são avassaladores às vezes. Pois é, né? Esse é o nosso programa. Nós estamos aqui de segunda a sexta, sempre às 22 horas, inédito na Soul TV, canal 89, né, da Soul TV. E também no site da soultv.com.br, no nosso site e tal. E você também pode acompanhar a gente pelas redes sociais que estão aí embaixo, todos @WTV Brasil. No YouTube, se você tiver aí, dá um joinha pra gente. Ou seja, curte nosso vídeo, compartilhe também para quem você acha que pode se interessar aqui por essa análise. E claro, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Para nós é muito importante, mas para você não custa nada, tá bom? Então se inscreve aí, dá essa audiência aí pra gente. Esse é um jornal que a gente faz com muito carinho. Diferente da grande mídia, diferente da televisão, a gente não tem uma equipe de jornalismo muito gigante, mas porque nós somos aqui o verdadeiro jornalismo independente. É independente, mas com responsabilidade, com checagem de fatos. O jornalismo aqui, ele pode não ser o jornalismo totalmente profissional, com todos os recursos que o jornalismo profissional traz, embora nós sempre estamos investindo para ir atrás desse profissionalismo, afinal, para investir cada vez mais no nosso jornalismo, mas a nossa editoria é sempre independente. Pois é, vamos começar o programa de hoje. Eu gostaria de abrir o programa, antes de falar as notícias principais, com uma notícia e um comentário sobre algo que aconteceu nessa última quarta-feira, né? A manchete diz o seguinte: moradores do Jardim Pantanal, em São Paulo, se mobilizam após alagamentos. As enchentes que atingem o Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo, há 4 dias, têm afetado a vida dos moradores que afirmam contar apenas com a ajuda da própria comunidade. A região, que segue alagada após as últimas chuvas do sábado, né, do dia 1º, foi um dos pontos da capital paulista mais atingido pelas inundações ocasionadas pelas tempestades. Eu comentei sobre isso no programa de segunda-feira, né? E sobre a questão climática, o Jardim Pantanal e as incompetências da prefeitura de fazer alguma coisa. Pois bem, a prefeitura divulgou que iria dar uma bolsa de até de R$1.000, né, um cartão emergência de R$1.000 para os atingidos pela enchente, e a subprefeitura do Jardim Helena focalizou numa escola da região, perto do Jardim Pantanal, para fazer o cadastro para as pessoas receberem esse cartão. Existiam muitas pessoas, porque afinal foram muitas pessoas que foram... que acabaram tendo suas casas prejudicadas ou perdidas, e muitas coisas perdidas por essa enchente que continua, né? E hoje o meu comentário aqui é o seguinte: em dado momento, o subprefeito da região, né, do Jardim Helena, que o Jardim Pantanal faz parte do subdistrito do Jardim Helena, na zona leste aqui de São Paulo, disse que tinha encerrado os cadastramentos e tinha muita gente na fila ainda para ser credenciada, e o pessoal se revoltou. Quando o pessoal se revoltou, o subprefeito mandou a Guarda Civil Metropolitana dispersar a multidão que estava com razão revoltada, porque queria o benefício, né, que é o mínimo que a prefeitura poderia fazer. E o que a Guarda Civil Metropolitana... Detalhe, não foi... Tem gente aí, tem stories aí de movimentos falando que foi o Tarcísio que mandou a polícia. Não foi. A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, ela é gerenciada pela Prefeitura de São Paulo. Quem é ordenado pelo Estado é a Guarda Civil, a Polícia Civil, que é o investigativo, que fica nas delegacias,
e a Polícia Militar. A Guarda Civil Metropolitana tem um comando da Prefeitura, né, da Prefeitura, do prefeito, que é o Ricardo Nunes, né, e todos os subprefeitos. Com ordens, a Guarda Civil Metropolitana, e que eu percebi também que não fazia questão nenhuma de não cumprir essa ordem, né, porque ela é civil, ela não é militar, né, então ela pode, enfim, ver que é um abuso, de repente, representar e tal, não seria um crime passível de, como é o da Polícia Militar, quando não obedece uma ordem do comando. Ainda assim, a Guarda Civil Metropolitana atirou bombas de gás lacrimogênio, bombas de efeito moral, de gás de pimenta, né? E atirou e atingiu algumas pessoas que foram feridas com balas de borracha, né? Teve uma mulher que deu entrevista à Globo aí, que machucou o pé, né? Foi a Globo ou foi o SBT, eu não lembro onde eu vi, qual emissora, mas o importante é que a informação aconteceu. E eu queria só criticar uma coisa. Como que a Prefeitura de São Paulo diz que está fazendo ação, quando não está fazendo ação nenhuma, porque nem as obras que prometeu há 2 anos atrás realizou, e eu também não acredito muito que vai realizar qualquer tipo de obra agora, vai ficar enrolando e não vai fazer nada, e se fizer não vai ser a obra prometida, vai ser um tapa-buraco, ou um tapa-enchente, que não vai tapar muita coisa, né? E o mínimo que ela pode fazer é oferecer ajuda assistencial às famílias afetadas. E na hora de fazer essa ajuda, a Guarda Civil Metropolitana, depois de uma revolta popular, e com razão da revolta popular, atacou a população que estava precisando. A subprefeitura se defendeu falando que tinha gente na fila que não era do Jardim Pantanal. Mas isso, gente, isso tem outras formas de você verificar antes de dar o benefício do que parar a fila e jogar e mandar a Guarda Civil Metropolitana mandar bala de borracha em cima da população. Tinha criança, tinha idoso, tinha todo tipo de gente lá. Além do mais, além do gás de pimenta e bomba de gás lacrimogênio e tudo mais, atacando as pessoas, como se eles estivessem sendo um monte de vagabundo que queria dinheiro do Estado. Do Estado, que eu falo, é o Estado de Direito, né? O Estado como Estado mesmo, não como governo do Estado, mas no caso o governo municipal. Que vergonha. Engraçado que está alagado e os próprios moradores, como diz aqui o enunciado, estão se mobilizando para se ajudarem mutuamente após esse alagamento que continua, né? Então os próprios moradores estão tendo que se mobilizar e poucos com essa tal assistência que o governo dá. Mas o governo o governo, que eu falo, o governo municipal, está dando cesta básica. Esse povo precisa de casa. Esse povo precisa de casa que não alague. Não só esse do Jardim Pantanal, de vários bairros de São Paulo, mas o foco está sendo aí por causa dessa ação. Essa ação horrível, essa ação desrespeitosa, essa ação... eu não tenho nem palavras. Se eu for falar a palavra que eu estava pensando, talvez o YouTube me bloqueie aqui para maiores de 18 anos. E você não merece ouvir essa palavra. Mas a Guarda Civil Metropolitana, que tem o dever que é uma guarda mais patrimonial, claro, ela tem sim um poder de polícia que foi dado a ela no último governo, alguns poderes de polícia, ela pode sim ajudar no patrulhamento da segurança pública, o que é muito bom, só que esse exagero de atirar em população que está lá, população que perdeu tudo, ou perdeu sua casa, ou que não tem condição por causa dessas enchentes, isso é um absurdo. É um absurdo. Como que pode a Guarda Civil Metropolitana, com ordens da Prefeitura de São Paulo, do subprefeito do Jardim Helena e da Prefeitura de São Paulo, fazer isso com a população? Engraçado que nas imagens que nós vemos aí na grande mídia, que é helicóptero, que é tudo, que aqui da WTV a gente não tem, um dia talvez teremos, é justamente o quê? Eu não vejo nenhum guarda civil metropolitano que estava lá atacando as pessoas, eu não vejo o subprefeito, eu não vejo o Ricardo Nunes entrando na água e ajudando as pessoas. Mas tem a defesa civil. Tá, mas na hora de botar bala de borracha, cadê os guardas civil metropolitanos? E teve mulher que foi ferida, uma mulher que foi ferida, que eu comentei que teve que recebeu um tiro de bala de borracha no pé, que se machucou e que não conseguia andar direito, a Guarda Civil Metropolitana foi embora e não prestou socorro. O que é isso, gente?
Eu não sou aquela pessoa que se levanta, não, vamos defender a bandidagem, porque a polícia, no caso aí a Guarda Civil Metropolitana, tá fazendo errado. Não! A Guarda Civil Metropolitana agiu com irresponsabilidade contra quem as pessoas que eles mesmos deveriam proteger. Por que não dá um... Sabe quem é que merecia essa bala de borracha no pé? Era o prefeito Ricardo Nunes, que não fez as obras para ter contenção com essas enchentes. E todos os prefeitos anteriores que corroboraram em deixar a população transformar aquela várzea do Rio Tietê em bairro. Esses mereciam essa bala de borracha no pé. Era esses que mereciam o gás de pimenta na cara. Mas ninguém vai lá botar gás de pimenta na cara do Ricardo Nunes, do prefeito, né? Porque se for, vai ser preso, né? Porque se for, tá atacando o agente público. Mas o agente público, no caso da Guarda Civil, que segue ordens, mas que também não fez questão nenhuma de não seguir essa ordem absurda. A população pode tomar bala de borracha. Tá tudo muito errado. Esta é que é a verdade. Ai, Vitor, e todos os outros prefeitos, até os do PT, ninguém nunca fez nada para solucionar o problema do Jardim Pantanal. Ou eu tô falando alguma besteira aqui? Desculpa, às vezes eu me excedo, porque é um absurdo a gente ver uma coisa dessa. Quem deve proteger a gente, ferrando com a gente. Vamos para as notícias agora, né? Ai, meu Deus, ó, quase metade do programa. Vamos lá, tem mais absurdo. Militares são presos por suspeita de levar drogas em aviões da FAB. A Polícia Civil no Amazonas prendeu hoje, hoje, quinta-feira, se você estiver assistindo a reprise na sexta, foi ontem, 3 militares da Força Aérea Brasileira por suspeita de envolvimento com o transporte de drogas em aviões da FAB. 2 civis suspeitos do crime também foram presos. A Operação Queda no Céu foi deflagrada pela Delegacia Especializada de São Gabriel da Cachoeira, cidade que fica a mais de 850 quilômetros da capital Manaus, e que faz fronteira com a Colômbia e a Venezuela. Historicamente, a região registra intensa atividade de narcotráfico. Segundo informações da Polícia Civil, entre os presos está o responsável por financiar a compra e o transporte de drogas que estariam sendo regularmente levadas de São Gabriel da Cachoeira até Manaus por esses aviões da FAB. As investigações tiveram origem em uma apreensão de cerca de 350 kg de drogas que ocorrida no ano passado, que provavelmente a gente noticiou, quando 3 militares haviam sido presos, incluindo um soldado do Exército, né? E que eu lembro que eu falei aqui um comentário bem complicado. Bom, a Agência Brasil pediu um posicionamento da FAB e a FAB deu um posicionamento bem técnico, bem copiar e cola mesmo, tudo bem, que é isso mesmo que a gente esperava, que, abre aspas, acompanha o caso e corrobora com as investigações policiais em curso, fecha aspas. E afirmou ainda que o comando da aeronáutica, abre aspas, não compactua com condutas que não estão de acordo com os valores, a dedicação e o trabalho de efetivo em prol do cumprimento da sua missão institucional, fecha aspas. Essa foi a resposta da FAB, que é uma vergonha. Lembra que eu falei aqui, eu acho que eu falei um programa de segunda ainda, que nós estamos tomados pelo crime organizado, o fato dele estar infiltrado em soldados da Força Aérea Brasileira, da FAB, isso só mostra como que a gente às vezes olha para o lugar errado. A gente está brigando, porque tem um lado que defende o Bolsonaro, o outro lado defende o Lula, e a gente no meio tomando essas coisas que, se você defende algo que o Lula defende, você é lulista, você é petista, você é comunista. Se você defende algo que foi o Bolsonaro que defendeu, que eu acho muito difícil defender, porque esse daí só falou besteira mesmo, não é questão e o Lula também já falou muita besteira também, né? A gente, até no programa etc. 2 semanas atrás, aí tem uma pérola de sabedoria que ele lançou, mas enfim, aí se você defende algo mais, vamos dizer assim, mais para a direita, mais Bolsonaro, mais Tarcísio, aí você é taxado de nazista, de direitista, de não sei o que lá, e aí do outro lado você é comunista, não sei o que lá, e tá todo mundo sempre se taxando, e o crime organizado tá deitando e rolando no meio dessa briga, e não tá nem aí. Gente, aí, o pessoal, aí eu vi veículos de imprensa falando assim, não, porque o crime organizado está muito organizado nas fronteiras. Será que é só nas fronteiras? Gente,
Engraçado também, a gente falou de crime organizado, a Netflix lançou na última madrugada aí a última temporada da série Sintonia, que mostra uma história que também mostra um pouco de como funciona o crime organizado, né, aqui na capital e no Brasil. Embora seja um filme de ficção, né, ele mostra muito, né, dá um exemplo do que como está organizado as facções criminosas, que são as pessoas que são essas organizações que ficam movimentando drogas, entre outras coisas. A verdade é que a gente tem um teatro acontecendo na frente da tela que não mostra, de fato, realmente o que está acontecendo aí. E aí a gente vê órgãos federais com o nosso dinheiro levando droga. Vocês entendem? Entendem? Isso é um absurdo. A FAB não tem que dar só essa nota. A FAB tem que investigar. A FAB não pode deixar acontecer isso. Isso é um absurdo. É outro absurdo. E o governo federal tem que se posicionar. Lembra quando tinha assessor do antigo presidente Bolsonaro levando droga no avião da FAB? E que a gente desceu a lenha? Agora descer a lenha. Lula, presidente Lula, governo federal, vamos pra cima, vamos se posicionar, vamos mostrar ação. Senão vai ser igual o governo Bolsonaro, que também não fez porcaria nenhuma. Esta é que é a verdade, gente. Ai, ai. Gente, hospitais federais serão referências, falei do Lula, né, para outros países, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que as mudanças planejadas para os hospitais federais brasileiros darão a eles padrão de excelência, tornando-os referência para outros países. Para isso, é fundamental garantir que eles não serão usados com motivações políticas, ressalva o presidente Lula, que deu uma entrevista a algumas rádios da Bahia. Tem uma foto dele aí, né? A fotinho aí, ó, dele dando esse pronunciamento, né? Dando essa entrevista para essas rádios, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, quem tem que mandar nos hospitais são os especialistas em saúde, fecha aspas, né? E ele disse isso, né, nessa entrevista com algumas rádios, não é da Bahia, desculpa, em algumas rádios do Rio de Janeiro, da Bahia, uma outra matéria que eu vou falar daqui a pouco. Isso aí foi no lançamento do hospital, reabertura de algumas áreas do Hospital Federal de Bom Sucesso, lá no Rio de Janeiro, que estava fechado há 5 anos. Nesse discurso, o presidente lembrou as dificuldades que teve para retomar os serviços no hospital após o governo federal decidir passar a sua administração para o Grupo Hospitalar Conceição. Na época, a medida foi criticada por entidades como o Sindicato dos Trabalhadores de Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro. Aí, fechando tudo isso, está previsto um total de 263 milhões de reais em investimentos do Ministério da Saúde, visando a reestruturação de hospitais federais do país. O Lula falou algo que não é errado. Sim, os hospitais, é muito bom que os hospitais federais virem referência internacional. Mas você percebeu o problema aí? As áreas fecharam, faltavam equipamentos, porque foi repassada essa administração ao Grupo Hospitalar Conceição. Nada contra o grupo, esse grupo em específico, mas é igual funciona as UBSs aqui em São Paulo, as UPAs, né? Aqui em São Paulo, que é passado para organizações de saúde, ou seja, é terceirizado a administração. A mesma coisa aconteceu com esse hospital. E o que a gente vê acontecendo na saúde, quando se terceiriza a administração hospitalar, é justamente isso. Da mesma maneira, ele falou que não tem que ter motivação política para você colocar quem comanda no hospital. É por isso que a gente precisava criar carreiras e gerenciar esses hospitais federais com pessoas do próprio governo. Porém, deveria existir uma lei ou uma forma, uma reestruturação para que a gestão desses hospitais não fosse indicada politicamente. Não poderia ser indicada, tipo, trocou o presidente, troca o gestor do hospital. Tinha que ser algo com um processo muito sério, com uma análise feita pelo Ministério da Saúde para que essas gestões... E aí sim, acredito que com servidores de carreira, estando na mão de servidores de carreira, com certeza, servidores que passaram por testes, que passaram... antes de assumir esses cargos, que poderiam elevar a gestão do hospital e ter lei que obrigasse a ter a verba suficiente para que esses hospitais, no caso os federais, fossem realmente essa referência internacional. Porque com corte de verba e desvio de verba nunca vai acontecer. E a gente percebe que isso vive acontecendo. Entra governo, sai governo. Então é necessário parar de usar o hospital, parar de usar a educação, parar de usar...
apadrinhamento político para a gestão, inclusive, de OS que são amigas de políticos. Não estou dizendo que é o caso do Grupo Hospitalar Conceição, mas a gente já viu, aqui em São Paulo, pelo menos, a gente já viu alguns casos assim dos anos anteriores e continua vendo. Essa é que é a verdade. Hoje eu estou falando muito que é a verdade, né? É isso. Vamos lá. E ontem aconteceu, né, um desabamento do teto da igreja histórica que causou a morte, né, de uma pessoa, né? A morte de Juliana Panchottini Righetto, de 26 anos. Ela estava visitando essa igreja, que é uma das atrações turísticas mais visitadas, né, em Salvador. Vamos colocar a foto aí, essa é a foto da Defesa Civil, que divulgou pra gente, da Defesa Civil, das pessoas procurando sobreviventes e tal. Uma pessoa morreu, infelizmente, mas outras 6 pessoas ficaram feridas nesse acidente, né? E a equipe de defesa civil do Corpo Bombeiro, como você vê na foto, está atuando no local para prestar suporte e apurar as causas do desabamento. Vale lembrar que, em nota à imprensa, o Ministério da Cultura, o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, né, manifestaram um profundo pesar pelo trágico desabamento da parte do forro do teto da igreja nesse momento de dor, e expressamos nossa solidariedade às vítimas e seus familiares e à comunidade local, disse esses órgãos, né? E o governo informou que o imóvel histórico é de propriedade da Ordem I de São Francisco, que é o responsável pela gestão e manutenção da edificação, e o IPAM argumentou que atua para a preservação do bem, como ações como restauro de painéis e azulejaria portuguesa. Porém, por que deixou isso acontecer? Já que atua. Por que a Ordem I de São Francisco deixou isso acontecer? Isso aí é um caso de incompetência de gestão. Um lugar histórico que é visitado por milhares de pessoas todos os meses, um dos principais marcos históricos de Salvador, e o IPAM, junto com a Ordem I de São Paulo, que o IPAM, que faz parte do Ministério da Cultura e Instituto do Ministério da Cultura, né? Por que ninguém fez nada? E sabiam. Isso aí é incompetência, é abandono. A verdade é que existe muitos culpados aí. Eles estão todos aí. Basta alguém ter coragem de colocar eles, de cobrar desses responsáveis. Inclusive pela morte, que não tem volta, né? Dessa mulher que estava, de 26 anos, que estava visitando. É o cúmulo. Eu falo, é uma incompetência. Como é que você pode deixar um lugar aberto que está com esse risco? A gente não sabia como? Para um forro cair, tem infiltração, deve ter alguma coisa. Não é possível que ninguém viu nada, não há fiscalização. Não está a manutenção preventiva? Mas os azulejos são portugueses, antigos, e tem que fazer o processo. Se o processo está impedindo de fazer a verificação, muda o processo. Mas as pessoas não podem morrer. É difícil, viu? E hoje, né, o aposentado e pensionista do Instituto Nacional de Seguro Social, do INSS, ganhará mais tempo para quitar os empréstimos consignados. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, anunciou nesta quarta-feira o aumento do prazo para o pagamento das parcelas de 84 para 96 meses, ou seja, de 7 para 8 anos. A decisão também beneficia as famílias que recebem o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, né, e, segundo o ministro, o INSS igualou o prazo do consignado ao de praticado pela mesma modalidade de crédito aos servidores públicos. A mudança, ressaltou o ministro, aliviará o valor das prestações, ou seja, as pessoas vão poder fazer uma renegociação junto aos bancos, já que agora elas vão poder estender essas parcelas por mais 8 anos, né? E nessa quinta-feira o INSS publicou uma instrução normativa com aumento desse prazo, ou seja, para poder valer, né? A extensão vale tanto para quem tem o crédito consignado tradicional, o cartão de crédito consignado e o cartão consignado de benefício. A única coisa é que tem muita gente que está apertada com esses benefícios. Por que é o empréstimo consignado do INSS? Não é o INSS que empresta, o banco vai lá e empresta, e quando vai cair o benefício da pessoa no banco, que é a pessoa que o INSS escolheu para receber a aposentadoria, invalidez, o BPC, quando cai o dinheiro já desconta automaticamente a parcela. E a gente tem muitos idosos, muitas pessoas que estão extremamente endividadas por ter perdido o controle por isso, né? Aumentando pode ajudar, mas a verdade é que existe muito golpe aí na praça também, usando essas pessoas que nem sempre sabe fazer isso direito. E rapidinho aqui, o Lula fala em educar consumidores. Se está caro, você não compra.
O presidente Lula, né, disse nessa quinta-feira acreditar, aí sim, em entrevista às rádios na Bahia, ele disse o seguinte: uma das coisas mais importantes que a gente possa controlar preço é o próprio povo. Se você vai no supermercado e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Se todo mundo estiver consciente e não comprar aquilo que acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Cara, eu concordo com ele. Eu falo isso há tanto tempo. O povo brasileiro é muito... É igual quando aconteceu aquele problema com a gasolina, lembra? Na pandemia, que aí subiu para R$10 e a pessoa estava fazendo fila para comprar. O povo tinha que não comprar, deixar apodrecer, entendeu? É isso. Isso eu concordo com ele. Mas não é só a gente que é o culpado das coisas estarem caras. Isso eu achei errado do presidente. Ele diz, na entrevista, ele elencou que 3 motivos, na visão dele, levaram a inflação dos alimentos, que eu comentei na terça-feira, registrados nos últimos meses. A culpa da alta do dólar, a condução política monetária do Banco Central e o aumento da exportação dos produtos. Que eu não concordo muito nisso daí. Sim, existe sim. Por exemplo, o café, ele tá caríssimo porque está tendo muita exportação e não está sobrando no mercado interno. E aí aumenta. Claro, mas a gente não tem que parar de exportar. A gente tem que produzir mais para o mercado interno. A condução da política monetária do Banco Central, o governo pode se mexer para fazer algo sobre isso. E não faz. E a alta do dólar? A alta do dólar é consequência do mercado batendo em tudo que o governo faz e a gente acreditando que o mercado vai regular tudo. Essa é que é a verdade. O nosso dinheiro está ficando desvalorizado porque nós não estamos, de fato, tendo políticas econômicas que estão sustentando a nossa economia. Essa é que é a verdade. Doa quem doer, desculpa aí, gente. Gosto da... Entendo, a Haddad ontem deu uma entrevista falando que agora entregando o projeto na mão do presidente da Câmara, toda aquela coisa bonita. Eu vi isso, ele fala bonito, eu entendo isso. Mas a verdade é que toda vez que o governo faz uma ação que vai beneficiar o povo pobre, o mercado não gosta e o dólar sobe. Essa que é a verdade. E aí, com isso, inflação, aumento de coisa, aí o Banco Central vai lá e aumenta mais uma vez a taxa de juros e a nossa economia vai indo pro vinagre. E isso não é novidade do governo 3 do Lula. Como eu já falei isso no programa de terça-feira, isso vem acontecendo há muitos outros governos. Do Bolsonaro, do Temer, da Dilma, de todo mundo. Então, eu acho que do Lula 2, do Dilma 2 pra cá, a nossa política econômica não tá sabendo acertar. E a do governo Bolsonaro foi igualzinha, porque o Guedes, que era o ministro da Economia, né, naquela época, fazia ações que também deflagravam em aumento de preços, tá? Era isso. Ah, mas o dólar não subia tanto. Não mesmo? Você não lembra que bateu quase... A primeira vez que bateu R$5 foi naquele outro governo, e agora tá 6 com esse. Porque a inflação tá subindo. E não há política para frear esse tipo de reação. Não é controle da finança, entendeu? Bom, finalizando nosso programa, vamos para as últimas notícias de hoje. Hoje foi um programa bem com bastante notícias, né? Mas vamos lá. Inscrições para o FIES 2025 terminam amanhã, nessa sexta-feira. Então você que precisa fazer inscrição, corre lá, hein? Moraes mantém prisão de militar suspeito por planejar a morte de Lula. Lula deve visitar acampamento em Minas Gerais e anunciar medidas para a reforma agrária. Será que vai? Banco do Brasil terá que devolver mais de 20 milhões a clientes. Pois bem, amanhã eu tô de volta com mais um Fato Brasil. Obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã. Tchau.